Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta. A você de casa sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos então a partir de agora com os nossos destaques. O setor de serviços avança em setembro no Brasil. O crescimento chegou a 0,9%. Foi a quinta alta seguida e um avanço de 4,9% no período, de acordo com números divulgados hoje pelo IBGE. Na comparação com o período pré-pandemia, o crescimento é de 11,8%. Alerta de desmatamentos na Amazônia tem o pior mês de outubro da série histórica. De acordo com levantamentos do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a destruição chegou a 904 quilômetros quadrados. Pesquisa feita pelo IPEC revela o otimismo da torcida brasileira pela seleção que vai ao Catar. De acordo com a pesquisa, metade da população acredita no Hexa. E no jornal de hoje a gente traz também uma história emocionante de amor. É a história de um casal, Rodrigo e Juliana, superaram todos os desafios, a ansiedade, para que pudessem ser pais. Tudo graças ao privilégio de conseguir a adoção. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. O setor de serviços avança 0,9% em setembro. Foi o quinto aumento consecutivo no volume de serviços, que está mais de 11% acima dos índices registrados em fevereiro de 2020, período considerado pré-pandemia. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O setor de serviços é o que possui maior peso na economia brasileira, sendo mais atingido pela pandemia, principalmente nas atividades presenciais, como os serviços prestados às famílias. O volume de serviços prestados no Brasil tem ganho acumulado de 4,9%. É o patamar mais elevado da série histórica iniciada em 2011. No acumulado do ano, o volume de serviços subiu 8,6% com relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação a setembro do ano passado, o volume do setor de serviços avançou 9,7%. A alta de agosto para setembro deste ano foi acompanhada por 3 das 5 atividades investigadas pelo IBGE. Destaques para informação e comunicação. Os demais setores são os serviços prestados às famílias e dos profissionais administrativos e complementares. As influências negativas de setembro foram nos setores de transporte e outros serviços. Regionalmente, 19 dos 27 estados tiveram expansão no volume de serviços na comparação com agosto. Os impactos mais importantes vieram do Rio de Janeiro, seguido por Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em contrapartida, o Paraná exerceu a principal influência negativa, seguido por Pernambuco e Minas Gerais. As atividades turísticas registraram terceira alta seguida, com crescimento de 0,4% em agosto, com ganho acumulado de 3,2%. Já no acumulado de janeiro a setembro de 2022, as atividades turísticas mostraram expansão de 36,9% em comparação ao mesmo período do ano passado, impulsionado pelas altas nas receitas de empresas de transporte aéreo de passageiros, restaurantes, hotéis, locação de automóveis, transporte rodoviário coletivo de passageiros e serviços de buffet. O volume de transporte de passageiros subiu 1,6% só no mês de setembro. Já o volume de transporte de cargas teve variação negativa de 0,5% ante agosto, após ganho de 22,5% no mês de setembro de 2021 até agosto deste ano. No acumulado do ano, o transporte de passageiros cresceu 35,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre os setores, a contribuição positiva mais importante veio de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, impulsionado também pelo aumento das receitas nos segmentos de transporte rodoviário de cargas, transporte aéreo de passageiros, rodoviário coletivo de passageiros, gestão de portos e terminais e navegação de apoio marítimo e portuário. Gente, feriadão está chegando, as estradas vão ficar bem mais movimentadas e a Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Proclamação da República. O objetivo é garantir mais segurança nas rodovias federais para prevenir acidentes durante este feriadão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o aumento na circulação de veículos em feriados prolongados contribui para o aumento da violência no trânsito, o que pode provocar aumento na quantidade de acidentes graves. A PRF vai direcionar ações de policiamento e fiscalização com foco na segurança viária.
em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como intensificar o enfrentamento à criminalidade. Entre as dicas para uma viagem mais segura aos motoristas estão a revisão do veículo, observando freios, luzes e nível de combustível, o uso do cinto de segurança, o respeito à sinalização e, importante, não beber antes de dirigir. No mês de outubro deste ano, as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos processados e in natura, chegaram a 98.600 toneladas. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal. O número é 0,5% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 99 mil toneladas. Mas, ao considerar a receita, as vendas no setor aumentaram 8,8% neste ano, chegando a mais de 237 milhões de dólares em movimentação financeira. E neste domingo, muitos estudantes vão fazer o Enem. No primeiro dia de prova, as questões vão ser de linguagens, ciências humanas e redação. É preciso ficar atento às regras e às dicas para ir bem no Exame Nacional do Ensino Médio. Há poucos dias do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estudantes de todo o país correm para revisar o conteúdo e tentam controlar o nervosismo. É muita ansiedade, muito nervosismo ao mesmo tempo, mas eu acho que é o tempo principal, assim. A gente precisa se preparar, fazer bastante exercício, mas também com calma, não ficar muito nervosa, senão atrapalha. A tarefa não é fácil, são 180 questões e mais a redação. Agora eu vou tentar pegar as matérias que eu tenho mais dificuldade, né? Principalmente de exatos, o cursinho aqui é focado em exatos também. Química, física, principalmente, e tentar melhorar a redação, que eu acho que é importante também. A principal prova de acesso ao ensino superior será realizada em 2 domingos consecutivos, nos dias 13 e 20 de novembro. Na reta final, o foco desta turma aqui é a prova de redação. Fundamente bem a sua opinião, acho que esse é o ponto mais importante, uma redação dissertativa, uma redação argumentativa como essa que os meninos terão de fazer lá no dia 13, é muito de opinião, trazer o seu ponto de vista. E o que é uma boa tese? O que fundamenta uma boa opinião? É você partir de um fato, algo que aconteça relacionado a essa temática e o que você pensa sobre isso, a partir de uma explicação daquele tema ou de uma finalidade abordando aquela temática. E não basta saber o conteúdo da prova. Os estudantes também precisam ficar atentos aos horários e aos documentos necessários para não perder o exame. Os portões abrem ao meio-dia e fecham 1 da tarde. Neste ano, serão aceitos documentos digitais para identificação dos candidatos, como o e-título, a Carteira Nacional de Habilitação e o RG digital. Mas atenção, as capturas de tela não serão aceitas. O candidato deve apresentar os documentos no aplicativo oficial. E vale lembrar, os participantes devem checar com antecedência o local da prova no site enem.inep.gov.br/participante. Um papo reto sobre as mudanças que muitas vezes são necessárias em nossas vidas e sobre como é importante estar flexível às situações para que possamos rapidamente nos adaptar ao novo. O professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella trouxe essas questões ao público de Curitiba, que lotou o grande auditório do Teatro Positivo. Durante 1 hora, uma plateia de empresários e convidados acompanharam atentamente a palestra do professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. O evento, que ocorreu no Teatro Positivo, foi organizado pela Rádio CBN. Desde que a CBN se iniciou, há algumas décadas, nos primeiros 3 anos dela, isso já há muito tempo, eu era comentarista na área de educação. E nos 12 anos mais recentes agora, como eu sou da área de filosofia, de formação, de ética, eu tenho comentários que faço exatamente nessa direção. Com o tema Mudar é complicado e acomodar é perecer, a palestra faz parte do primeiro encontro CBN com empresários e parceiros da rádio. Como disse o professor ali na palestra, a gente sempre tem que se reinventar. O rádio se reinventa e isso aqui é estar além do dial, além das ondas do rádio, essa interação com a comunidade. Ele é um encontro muito esperado por nós da CBN, E a gente está muito feliz, Principalmente assim, por ter a casa cheia, mais de 2.300 pessoas. É uma parceria já de longas datas e principalmente desse tipo de eventos que serve para uma reflexão muito grande da nossa sociedade. Foi uma oportunidade única, coincidiu aí que
a temática, a abordagem que o professor Cortella fez se enquadrava exatamente dentro do que nós estamos trabalhando com o nosso público. É uma marca que a gente quer imprimir, de poder oferecer, estar mais perto da comunidade e oferecer também oportunidades. Durante a palestra, o filósofo conduziu o público a vários momentos de reflexões relacionadas à vida pessoal e profissional. Sobre a necessidade de atualização, de evitar que se fique ultrapassado, que se fique anacrônico em relação ao que se faz nas várias faces da vida. E pela reação do público, o objetivo foi alcançado. Importantes lições aí do professor Mário Sérgio Cortella. Veja no próximo bloco os números preocupantes do desmatamento na Amazônia. E ainda uma pesquisa revela a população brasileira está confiante na conquista do Hexa na Copa do Mundo do Catar. O intervalo é rapidinho, volto já. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. O acumulado de alertas de desmatamento em outubro de 2022 na Amazônia Legal foi de 904 quilômetros quadrados. Um recorde para o mês na série histórica do DETER, que começou em 2015. Os números foram divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de 8 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e ainda uma parte do Maranhão. Os alertas de desmatamento foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal, por exploração de madeira, mineração, queimadas e outros motivos. O Pará foi o estado com maior área sob alerta de desmatamento, 435 quilômetros quadrados. Em seguida, vieram Mato Grosso, com 150 quilômetros quadrados, Amazonas, com 142 quilômetros quadrados e Rondônia, com 69 quilômetros quadrados. A taxa oficial de desmatamento em 2022, com dados de agosto do ano passado a julho deste ano, ainda não foi divulgada. Na temporada 2020-2021, período que engloba agosto de 2020 a julho de 2021, foram 13 mil quilômetros quadrados de área sob alerta de desmatamento, maior número desde 2006. Vamos falar de saúde agora, vamos para a China. Olha só. Apesar de prometer manter inabalável a estratégia de tolerância zero contra a Covid-19, a China anunciou um relaxamento de algumas medidas contra a doença. A China anunciou nesta sexta-feira a redução de algumas restrições contra a Covid-19, em particular as vinculadas às viagens internacionais. O país é a última grande economia mundial a persistir com uma estratégia de tolerância zero contra a doença, que inclui confinamentos, testes em larga escala e quarentenas que prejudicam a atividade empresarial e as cadeias de abastecimento. A redução das medidas foi aprovada em uma reunião na quinta-feira do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista, composto pelo presidente Xi Jinping e outros 6 membros do órgão mais poderoso do país. De acordo com o anúncio publicado nesta sexta, foi reduzido o período de quarentena para os viajantes que chegam ao país de 10 para 8 dias, 5 em centros de isolamento do estado e 3 em casa. Os viajantes também vão precisar apresentar somente um teste PCR com resultado negativo nas 48 horas anteriores ao embarque para a China. As autoridades também acabaram com um sistema repentino de cancelamento de voos, como punição às companhias aéreas com aviões que registram uma determinada proporção de casos positivos de Covid entre os passageiros. Apesar disso, na quinta, a imprensa estatal informou que os membros do Comitê Permanente do Politburo se comprometeram a manter a estratégia de Covid-0 de maneira inabalável. Futebol, 2 jogos ontem à noite fecharam a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Confira. O Botafogo recebeu o Santos e venceu o alvinegro praiano por 3-0. Lucas Fernandes marcou o primeiro do time da Estrela Solitária. E o dia era dele, Lucas Fernandes estava inspirado e ampliou para o Botafogo. Tiquinho fechou o placar.
O Atlético Mineiro recebeu o Cuiabá no estádio do Mineirão. Keno fez o primeiro gol do Galo logo aos 4 minutos de jogo. De novo ele, Keno, fez o segundo gol do Galo. E Eduardo Vargas fechou o marcador. Final em Minas, Atlético Mineiro 3, Cuiabá 0. Grandes vitórias do Atlético Mineiro e do Botafogo estão firmes na briga por uma vaga na Libertadores até na fase de grupos. Confira agora os duelos da rodada de encerramento do Brasileirão 2022. A rodada começa amanhã às 4 horas da tarde no estádio do Maracanã, com o confronto entre Flamengo e Avaí. No domingo, às 4 horas da tarde, outras 9 partidas concluem o certame nacional. No estádio Independência, o América enfrenta o Atlético Goianiense. No Nabia Bichedi, tem Bragantino e Fluminense. Na Neoquímica Arena, o Corinthians joga contra o Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Fortaleza. No Gigante da Beira-Rio, o Internacional joga contra o campeão Palmeiras. Na Arena Castelão, tem Ceará e Juventude. No Estádio da Serrinha, o Goiás duela contra o São Paulo. Na Arena Pantanal, o Cuiabá enfrenta o Coritiba. E na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense joga contra o Botafogo. A última rodada do Campeonato Brasileiro ainda tem muitas coisas em disputa, como vaga direta na fase de grupos da Libertadores, além de outras 2 vagas na pré-Libertadores. Vamos falar de Copa do Mundo agora. A torcida brasileira está otimista. Metade dos brasileiros acredita que o Brasil tem muitas chances de chegar ao Hexa. É o que mostra uma pesquisa que foi feita pelo IPEC. A 9 dias do início da Copa do Mundo do Catar e com a seleção brasileira já convocada pelo técnico Tite, uma pesquisa exclusiva divulgada pelo IPEC mostra que o clima de Copa está no ar e com otimismo em relação à seleção brasileira. Dos entrevistados, 69% afirmam estar empolgados em algum nível com a seleção, enquanto 80% acreditam também em algum nível em chances de título. 50%, inclusive, aposta que o Brasil tem chances de ganhar o hexacampeonato. A pesquisa foi feita com 2.000 entrevistas presenciais entre os dias 3 e 8 de novembro, em 128 cidades. Ou seja, uma parte menor da amostra foi entrevistada após a convocação no dia 7. Nesta Copa, também os torcedores atualizaram tradições. O alívio das tensões políticas abre espaço para as decorações de rua, que apostam em retratar figuras públicas que exaltam a torcida pela seleção nas redes, como os humoristas e influenciadores. Vamos falar de vinhos agora. Os vinhos produzidos no Vale do Rio São Francisco, no nordeste do nosso país, vão passar a ter certificação de procedência. Com o reconhecimento, vinhos e espumantes passam a ter o registro de indicação geográfica, uma espécie de selo que garante a origem e qualidade dos produtos da região. O registro de indicação foi publicado na revista do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. A procedência geográfica compreende a produção dos municípios de Lagoa Grande, em Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, Casa Nova, na Bahia e Curaçá, na Bahia. Embora localizadas em uma área de caatinga, as localidades têm produção agrícola irrigada e as videiras estão ligadas diretamente ao Rio São Francisco. De acordo com especialistas, o clima tropical do semiárido, as características da região e a latitude das cidades permitem a colheita de uvas ao longo do ano e a produção de vinhos e espumantes com sabores originais. De acordo com o Ministério da Agricultura, o reconhecimento oficial da indicação de procedência Vale do São Francisco para vinhos é resultado de um trabalho articulado entre produtores, universidades e instituições públicas de pesquisa e vai valorizar os produtos da região. Além do Vale do São Francisco, outras regiões brasileiras também têm a indicação de procedência, como o Vale dos Vinhedos e a Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Você conhece pessoas que adotaram um filho? No Brasil, de um lado, existem milhares de crianças esperando pela oportunidade de ganhar um lar, uma família. E do outro, milhares de pessoas interessadas na adoção. Mas a burocracia deixa o processo mais lento. Hoje nós vamos conhecer a história de um casal que precisou superar desafios e a ansiedade, mas que finalmente conseguiu realizar o sonho de ser pai. É uma história de amor.
Até maio de 2022, havia mais de 33 mil pessoas na fila de pretendentes para a adoção. Homens e mulheres dispostos a adotar, de acordo com o cadastro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Mas no Brasil, esse é um processo que pode demorar muito. Mas hoje, nós vamos conhecer a história de um casal que venceu essa espera. Eu fui fazer um negócio no trabalho e ligaram do fórum. E falaram, dia 21/1, às 16h32. Foi o dia que eu virei pai. Ligaram e falaram, tem uma menina que veio, falou o nome e ali eu virei pai. Então, assim, acho que foi o momento mais feliz da minha vida. Casados há 10 anos, Rodrigo e Juliana sempre desejaram pelos filhos. Depois de muito tempo tentando, descobriram que o bebê não viria da maneira tradicional. Então, decidiram pela adoção. Iniciaram os procedimentos e entraram na lista de espera. Um período doloroso, mas de muito aprendizado para os dois. Isso estava mexendo muito com a gente e estava deixando... A gente estava deixando de aproveitar a nossa vida, nós dois, né? E isso começou a machucar muito a gente. Ao invés de ser uma espera tranquila, leve, estava nos atormentando. Então a gente precisou respirar, acalmar, entender esses sentimentos para poder seguir essa espera. É fundamental que os pretendentes para a adoção busquem uma rede de apoio e acolhimento profissional, para que possam lidar com todos os sentimentos envolvidos nesse processo. Tratar das dores que porventura possa ter em função da infertilidade ou de outra situação que eles estejam vivenciando enquanto casal. Então a gente orienta e indica que eles busquem essa preparação. Até porque quando eles têm um perfil muito restrito, eles ficam mais tempo na fila. Então é um período de se preparar. Rodrigo e Juliana ficaram na fila da adoção por longos 4 anos e 7 meses. Um período difícil. Em muitos momentos, a incerteza falou mais alto que a esperança. Até o dia em que receberam a ligação mais esperada de todas. Aquela que anunciou que havia chegado a vez deles de serem pais. E quando finalmente seguraram a filha no colo, eles descobriram que valeu a pena esperar. Criança é pureza, né? Criança traz um amor que não te cobra nada em troca, né? Então, ela preencheu a gente absurdamente, assim, de um jeito maravilhoso e a gente está muito feliz, muito realizado com essa bênção. Eu acho que é o maior amor da minha vida, assim, sabe? Se eu definisse isso em amor, seria pouco. O que eu vivi ali, vivo, né? É muito simples definir uma relação dessa em amor, sabe? Eu falo foi um encontro de almas. A minha alma encontrou a alma dela, pra gente construir um futuro pra frente. Emocionante, né? Gente, Pauta Aberta está chegando ao fim. É você sempre com a gente. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau. A gente se vê.